Sabe essa nossa obsessão por eficiência, por fazer tudo mais rápido, melhor? Pois é, para entender de onde isso veio, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco não, mais de 100 anos atrás, direto para o caos das fábricas que deram um pontapé inicial numa verdadeira revolução, a administração científica. Essa coisa toda que define como a gente trabalha hoje tem uma origem que, olha, é bem surpreendente. E para achar essa origem, a gente vai ter que mergulhar na cabeça de um engenheiro que mudou o jogo todo, lá atrás. Então vamos tentar imaginar a cena. Pensa aí, fábricas americanas, finalzinho do século XIX. Lugares como a Meadville, a Bethlehem Steel. Esquece tudo o que a gente conhece hoje sobre processo, organização. O que mandava ali era o caos total. Era tudo no improviso, no achismo e com uma ineficiência que hoje em dia seria impensável. E é no meio dessa bagunça toda que surge uma figura-chave, Frederick Winslow Taylor. E olha, ele não era só mais um engenheiro, não. Ele foi tipo um médico da indústria. Ele olhou para tudo aquilo e fez um diagnóstico preciso, identificando o que ele chamou de os 3 grandes males. Basicamente as 3 doenças que estavam matando a produtividade. O primeiro mal, e talvez o que soa mais forte, é o que ele batizou de vadiagem sistemática. Mas calma, segura aí. O ponto mais importante aqui, e a definição deixa isso claro, é que não era preguiça, sabe? Longe disso. Era, na verdade, uma estratégia, uma coisa pensada, coletiva dos trabalhadores para produzir, de propósito, bem menos do que eles realmente conseguiam. Tá, mas o quão grande era esse problema? Bom, o Taylor foi lá, botou tudo na ponta do lápis e chegou nesse número aí, que é de cair o queixo. O trabalhador comum produzia menos de 1/3 do que ele realmente podia. Pare e pensa um pouco nisso. 2/3 da capacidade de trabalho de uma pessoa simplesmente jogados fora. Todo santo dia. É uma ineficiência gigantesca. Mas por que alguém faria isso, né? Parece contraintuitivo. Só que existiam motivos bem fortes por trás disso. O principal era o medo. Medo de perder o emprego. Pensa bem, se todo mundo começasse a produzir muito mais, a chefia poderia simplesmente olhar e falar: ótimo, agora a gente precisa de menos gente e rua. Fora isso, os sistemas de pagamento da época não ajudavam em nada e ainda tinha aquela pressão dos colegas para ninguém ser o apressadinho do grupo. E aí tem uma outra camada, uma leitura mais sociológica da coisa. Pensadores como Foucault, por exemplo, olhariam para isso e não veriam só sabotagem. Eles veriam uma forma de resistência, sabe? Uma resistência coletiva. Era um jeito que os trabalhadores encontraram de ter algum controle, de retomar um pouco do poder sobre o próprio trabalho. Era uma pequena guerra de poder rolando ali no dia a dia da fábrica. Isso tudo nos leva direto para o segundo grande mal que explica como essa vadiagem sistemática conseguia acontecer. Era o total desconhecimento da gerência. Falando bem claro, os chefes não faziam a menor ideia de como o trabalho era feito de verdade. Nenhum detalhe sobre os métodos, sobre quanto tempo cada coisinha levava, nada. Essa comparação aqui mostra bem o tamanho do buraco. De um lado, a gerência que vivia no mundo do "eu acho que é assim", do empirismo puro, sem nenhum dado para se basear. E do outro, os trabalhadores, que tinham o conhecimento real, prático, as manhas do dia a dia, as regras que não estavam escritas em lugar nenhum. A gerência estava literalmente cega. E claro, as consequências disso eram um desastre. Como é que se planeja a produção se ninguém sabe quanto tempo as coisas levam? Como é que se supervisiona um funcionário se o chefe não entende o que ele faz? Sem ter um padrão, a gerência ficava totalmente de mãos atadas. E aí, claro, virava um alvo fácil para aquela vadiagem sistemática que a gente já falou. E aí a gente chega no terceiro mal, que é o que amarra tudo isso numa coisa só, a completa falta de padronização. Imagina só, a mesma tarefa, a mesmíssima coisa, era feita de 10, 20 jeitos diferentes dependendo de quem estava fazendo. Não existia um método único, uma técnica que todo mundo seguisse. Era uma verdadeira zona, cada um por si. Então, o ponto central é entender que esses 3 problemas não aconteciam sozinhos. Eles formavam um ciclo vicioso, um alimentando o outro. Olha só, a ignorância da gerência deixava a porta aberta para a vadiagem. A falta de padrão garantia que a gerência nunca aprendesse como as coisas funcionavam de verdade. E essa ignorância, por sua vez, impedia que qualquer padrão fosse criado. Era o ciclo perfeito da ineficiência. Beleza, com esse diagnóstico terrível na mão, o Taylor não ficou só olhando. Ele veio com o tratamento. Uma receita, uma solução que na época era super radical para curar essas doenças da indústria. Aplicar o método científico na gestão das coisas. E o objetivo dele era muito claro e bem ambicioso, por sinal.
encontrar o que ele chamou de a única melhor maneira de se fazer qualquer tarefa. A ideia era acabar com o jeitinho, com a intuição, com sempre foi feito assim. A resposta tinha que vir da ciência, dos dados, dos fatos. Tá, mas como é que se acha essa melhor maneira? O processo era super metódico, quase uma receita de bolo. Primeiro você analisa a tarefa inteira. Depois, quebra ela nos menores movimentos possíveis. Aí, você corta tudo que for movimento inútil. O que sobrar, o método mais eficiente você padroniza. Documenta tudo isso num manual. E, por fim, treina todo mundo para fazer exatamente daquele jeito. Improviso? Zero. Essa tabela aqui resume a lógica do Taylor de um jeito perfeito. Para cada problema, uma solução científica. Para a vadiagem sistemática, marcação cerrada com supervisão e pagamento por resultado. Para o desconhecimento da gerência, estudo sério dos processos e a criação de departamentos só para planejar. E para a falta de padronização, simples, criar a tal da única melhor maneira e treinar todo mundo nela. Só que, como em toda a grande revolução, a do Taylor também teve seu preço, e ele não foi baixo. Vamos dar uma olhada agora no legado, no impacto que essas ideias tiveram a longo prazo, porque elas foram tão geniais e influentes quanto polêmicas e criticadas. E aqui a gente entra no lado sombrio da coisa. Os críticos caíram matando. Falavam em desumanização, em transformar o trabalhador numa simples peça de engrenagem. Falavam em alienação porque a pessoa já não tinha mais conexão com o que produzia. E, claro, falavam de uma exploração muito mais intensa. E um ponto-chave de como todo o conhecimento e o poder foram parar de vez na mão da gerência. Mas, mesmo com todas essas críticas, não dá para negar. A influência do Taylor foi e ainda é gigantesca. A ideia de padronizar processos, de tomar decisão com base em dados, de treinar as pessoas de forma sistemática, isso é basicamente a fundação de quase toda a administração moderna. Sabe essas metodologias super famosas hoje, tipo Lean, Six Sigma? O DNA delas é puro Taylor. E tudo isso nos traz a uma reflexão final que vale muito a pena. Essa busca incansável pela única melhor maneira do Taylor acabou criando um dilema que a gente vive até hoje, nos nossos escritórios, nas fábricas, até nos aplicativos que a gente usa. Eficiência de um lado, humanidade do outro. Será que, mais de 100 anos depois, a gente ainda não está preso nesse mesmo dilema de Taylor?